A Cristina me perguntou se ficar reinvestindo renda fixa a média de 6% ao ano, acredito acima da inflação, não bate a renda variável? Excelente pergunta da Cristina. Quando nós paramos para observar nos países desenvolvidos, que em geral têm taxas mais baixas, a expectativa de fato que é concretizada da renda fixa das ações acima da inflação, nos últimos 120 anos, foi de aproximadamente 5 a 6% acima da inflação. Nos Estados Unidos de 6,6%, um dos melhores países, Austrália e África do Sul ficaram um pouco até acima disso. Mas de fato, a expectativa das ações é de aproximadamente 6% acima da inflação no longo prazo, ou seja, em todas as situações, tanto períodos de expansão como períodos de retração. E se você parar para pensar, nos períodos de retração, inclusive com quedas de ações como nós observamos agora, é que a renda variável tem a maior expectativa de rentabilidade. Se nós compararmos com a renda fixa brasileira, você sempre deve comparar o mesmo emissor no caso, certo? Então, se nós estamos falando de Brasil, as ações brasileiras têm uma expectativa de rentabilidade maior do que a expectativa da renda fixa brasileira, certo? Se nós fôssemos olhar para países desenvolvidos, você sempre deve comparar as ações destes países desenvolvidos com a renda fixa destes países desenvolvidos. Se nós formos olhar no Brasil, que eu peguei dados do ETF EWZ, que é um fundo de ações brasileiras negociado nos Estados Unidos, você vê que, considerando o retorno sobre o patrimônio líquido médio de aproximadamente 12% nos últimos anos, a expectativa acima da inflação de ações brasileiras seria de 10,5% ao ano. Portanto, muito em linha com o prêmio de risco da renda variável em cima da renda fixa, que historicamente fica entre 4% e 6%. Então aqui, de fato, 4,5% acima do Tesouro IPCA, por exemplo, que hoje está pagando aproximadamente 5,5%, 6%. Portanto, se você compara a expectativa média das ações globais em todas as circunstâncias, tanto situações de expansão como de retração, sim, a média de rentabilidade acima da inflação é de 6% ao ano. Mas se você considerar somente os períodos de retração, como nós estamos vendo agora, e se você apenas observar o mesmo emissor, no caso, ou seja, apenas os países que têm este nível de renda fixa mais arriscado, portanto, ações mais arriscadas, como o próprio Brasil, você vê que a expectativa das ações ainda assim é maior, Então sempre você tem renda fixa que rende menos, pelo menos na expectativa, do que a renda variável para o mesmo emissor, para o mesmo momento, para a mesma situação de risco, Então é lógico que se você comparar agora a renda fixa brasileira em um momento mais arriscado com ações globais em um momento de expansão, pode sim ser verdade que a renda fixa brasileira tem uma expectativa maior. Não esqueça que quando nós falamos de ações globais, quando nós observamos uma carteira de renda fixa, quando nós observamos uma carteira de renda variável global, nós estamos falando em moeda forte, então em uma situação de crise, você está muito mais protegido do que apenas ter renda fixa em reais. E apenas um aviso rápido para você, aqui no link da descrição deste vídeo, eu já disponibilizei, conforme você pode ver, uma página com vários links de vários e-books que eu já fiz para você se tem interesse em renda fixa, em ETFs brasileiros para você investir no exterior, assim como o meu canal no Telegram, e formas de você ser notificado do meu curso Investimentos Globais na próxima abertura de vagas, e também para o Dollar Watch, que é o meu programa de recorrência em que você vai conseguir obter lives semanais mais aprofundadas sobre temas específicos que não são disponibilizados de maneira aberta no YouTube, certo? Então não perde mais tempo, clica aqui no link para você entender tudo que vem aqui dentro. O Phil Pamplona perguntou: não sou capaz de conviver com renda variável, por exemplo, VT. O que seria adequado? No meu ponto de vista, assim, se você quer investir para a aposentadoria no longo prazo, é bem essencial que você tenha renda variável. Quando você me diz que você não é capaz de conviver com a renda variável, no meu ponto de vista é que você não é capaz de ter a maior parte da sua alocação ou toda a sua alocação em renda variável. Isso eu entendo totalmente. Eu recomendo que você vá começando devagarinho, porque claramente, as pessoas que no meu ponto de vista não conseguem conviver com nada de queda, com nada de volatilidade, é porque de fato não entendem o mundo em que nós vivemos, Quando você tem apenas a renda fixa brasileira, você também tem altíssimo nível de volatilidade, porque o Brasil é um país arriscado, o real é uma moeda arriscada, frágil, e apenas o fato de você não aceitar a renda variável significa que você não sabe que hoje o seu patrimônio na poupança ou qualquer outro patrimônio em renda fixa no Brasil, teoricamente seguro, está sim arriscado para o padrão internacional, e você poderia reduzir ainda muito mais o seu risco se você observasse para o mercado global e se você inclusive observasse para o mercado de renda variável, porque este nome renda variável ele engana bastante, mas se você parar para pensar, um fundo 100% em ações de baixa volatilidade de multinacionais globais, como a CWV,
tem em média uma volatilidade, um desvio padrão médio ao ano de 12% ao ano, que fica em linha com fundos como, por exemplo, de Tesouro Brasileiro indexado ao IPCA, como o IMAB 11, por exemplo, certo? Eles têm aqui um desvio padrão parecido na média, certo? Então, assim, claramente, no meu ponto de vista, é simplesmente uma confusão dos conceitos que existem no mercado. Dito isso, eu recomendo claramente que você comece aí com 2%, 5% da sua carteira em renda variável, em VT ou em qualquer outro fundo de ações global que você queira, para você se acostumar com isso e com esta compreensão. Dito isso, se mesmo assim você entender o mercado e não quiser, eu simplesmente recomendo, né, que você invista no Brasil em renda fixa indexada à inflação. É a única forma que você tem de se proteger minimamente, né, das desgovernanças que o Brasil tem, que tem uma inflação muito incerta e muito variável. Na verdade, nós tínhamos inflação há pouco tempo atrás de 2%, agora nós chegamos em 12%. Esta variação é enorme e você não pode estar sujeito a isso quando você investe para o longo prazo, certo? Você não pode correr o risco de perder para a inflação, porque você corre o risco claramente de não ter capital para você conseguir usufruir e se aposentar no futuro. Portanto, eu recomendo claramente que você comece em um fundo que tenha, né, indexação ao IPCA, tá no Brasil, rezando para que o IPCA não seja no futuro manipulado de alguma forma. Então, claramente, eu recomendo que você invista em fundos como o B5P211, que investe somente em Tesouro Nacional abaixo de 5 anos, para você controlar o seu risco, ou até se você quiser investir ali em todos os títulos brasileiros indexados à inflação públicos, né? Tem o IMAB 11 também, que tem esta mesma função. Se você quiser obter maior rentabilidade, você pode migrar para fundos de papel, por exemplo, fundos de crédito privado, portanto de maior risco, como fundos imobiliários de papel, como o ITIP 11, certo? E isso aqui é uma possibilidade para você aumentar a sua expectativa na casa de 2% acima do Tesouro, lembrando para você que você estará sujeito ao risco regulatório de uma mudança da lei dos fundos imobiliários e, portanto, né, você tem que estar consciente disso. Se você fosse para qualquer corretora, qualquer fundo private no Brasil, eles iriam encher você de títulos individuais de renda fixa. Eu recomendo que você fique em fundos de renda fixa que são bem mais diversificados e você não vai ter, né, que arcar com a concentração que muitas vezes vários assessores vão querer colocar em cima de você, porque eles são remunerados por taxa, tá? Então eu não recomendaria fortemente, tá, que você optasse por uma carteira de dezenas ou vários títulos individuais de renda fixa. Você teria uma carteira muito concentrada e você estaria simplesmente remunerando o seu assessor, que iria adorar que você fizesse isso. O William fez uma ótima pergunta: consigo poupar menos de R$500 por mês? Ainda assim, é melhor mandar para fora e investir lá, obrigado. Na realidade, o fato de você ter pouco dinheiro ou mais dinheiro não vai impactar de forma nenhuma a sua rentabilidade, tá? O que as pessoas confundem é o custo que elas têm para mandar ou para repatriar. Ah, não, porque o gasto que eu tenho para mandar é muito alto, 1,4%, 1,5%. De fato, isso pode reduzir o aporte, não a rentabilidade. Sempre que o seu dinheiro está no exterior, ele já está lá e, portanto, ele está sujeito a taxas menores de qualquer ETF que você invista, spreads menores de qualquer negociação que você faça em bolsas no exterior, porque a liquidez é maior e, portanto, a sua rentabilidade no exterior será maior, em regra, tá? De maneira generalizada, a sua rentabilidade será maior. Você tem uma redução de aporte quando você manda ou quando você faz a repatriação. Mas veja que, quando você tem pouco dinheiro, se você opta por alguma empresa, alguma corretora que já tem um câmbio integrado, como, por exemplo, a Avenue, a Passfolio, essas empresas, a Stake, você está simplesmente investindo de maneira proporcional, tendo um custo proporcional. Vão pegar um percentual do patrimônio que você investe. Então, mesmo que você invista mais ou menos, isso não muda nada, certo? A proporção do dinheiro que você terá no futuro, porque você não tem nenhuma taxa fixa. De fato, se você tivesse uma taxa fixa de $10, de $20, isso aí seria bem comprometedor em relação a um valor pequeno de aporte, ali de R$500, seria $100 aproximadamente. De fato, você pagar uma taxa de $5, de $10, iria praticamente inviabilizar a sua operação, que na prática seria um custo de 5, 10% sobre o seu investimento. Mas não é isso que acontece, certo? Na imensa maioria das vezes você não tem mais este custo. Apenas em corretoras como a Interactive Brokers, que você pode ter um custo de corretagem que fica na ordem ali de $1, $2 no máximo, tá? O fato é que isso daí seria aproximadamente R$10, em cima de um aporte de R$500, isso daí seria aproximadamente 2%, o que ainda assim seria um pouco mais caro, porque você pagaria a remessa de 1,5 mais 2%
2% de corretagem, o que é bastante coisa, tá? Para cada aporte que você faça. Mas, dito isso, claramente, você pode ter, inclusive, pela própria Interactive Brokers, um custo que é um custo por ação, que pode chegar em média ali a 30 centavos. Eu já fiz várias operações custando 30 centavos, 40 centavos de dólar, o que dá R$1,50, R$2. Então, francamente, hoje não tem mais desculpa, né, para você mesmo investindo R$500 não querer investir no exterior, porque o seu capital que estará no exterior, ele já estará automaticamente tendo uma rentabilidade maior do que aquela que você teria no Brasil, certo? Então, no meu ponto de vista, claramente faz sentido para qualquer valor você já mandar para o exterior, se este capital tem a expectativa de ficar no exterior por muito tempo ali, em geral, acima de 11 anos já vale a pena, certo? Então essas são as respostas que eu gostaria de dar para vocês nesse vídeo. Se fez sentido, coloca um like aqui e também distribui esse vídeo, coloca o link do vídeo no grupo da família, no grupo do WhatsApp para espalhar este conteúdo para mais pessoas, certo? E se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!